De qualquer dos pontos em que se avista a majestosa cascata do Condidê, o espetáculo é grandioso. Trata-se da maior cascata em queda livre do estado do Rio de Janeiro, com mais de 127 metros de altura. Situada no distrito de Mariana e Sumidouro, é um verdadeiro cartão postal desse município. O nome foi dado em homenagem ao Condidê, marido da princesa Isabel, quando passaram por essa região no século XIX. O escritor brasileiro José de Alencar descreveu em seu romance O Guarani a cascata do Condidê. Entrevistamos o naturalista Jorge Gastim, que falou de suas pesquisas sobre a flora da Mata Atlântica. Jorge, nós estamos aqui abaixo da cascata do Condidê. Você costuma fazer pesquisas dentro da mata? Como é que é essa experiência? O que você tem descoberto em relação à nossa flora? Eu sou uma pessoa que me preocupo com aprender o que é que tem no meu entorno, né? Porque nós somos privilegiados no que diz respeito ao meio ambiente aqui. Nós estamos dentro da Mata Atlântica, dentro do coração da Mata Atlântica, dentro da Serra do Mar, onde nós temos um índice muito grande de endemismo, ou seja, plantas que são específicas da nossa região. Então, com isso, a gente tem procurado, eu e o Rodrigo Freitas, fazer um trabalho de conhecimento do que é que nós temos ainda aqui nessa região e contribuir com universidades, com faculdades, com pessoas que estão estudando também essas plantas aqui da região e, com isso, aprimorar e desenvolver, né, essa parte de preservação aqui da área nossa. No caso, você direciona, por exemplo, muito a sua pesquisa, você chegou a falar em bromélias, orquídeas, você direciona um pouquinho com relação ao tipo de planta que você foca no seu trabalho de pesquisa? Sim, eu comecei inicialmente com as orquídeas, até em função da colonização alemã e ela ter uma paixão muito grande pelas orquídeas, né? Então começou por aí, mas depois eu comecei a me enfronhar, a me adentrar pelas bromélias, porque as bromélias são plantas exclusivas das Américas
tropical e subtropical e que ainda estão sendo pesquisadas. Então temos muitas plantas ainda na região que não foram nem descobertas e que correm sério risco de serem extintas sem que tenham sido sequer descobertas pela ciência. Então esse foi um dos pontos, né, ao qual eu me apeguei às bromélias. E agora, recentemente, começamos, eu e o Rodrigo também, a estudar a família chamada Gesneriaceae, onde tem sininjas, onde tem os nematantos e uma série de outras plantas que também tinham sido deixadas de lado e que então agora, com esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está descobrindo plantas novas também na região, inclusive uma planta nova chamada Vanhoutia fruticulosa, que é uma planta que só tem registro dela no Jardim Botânico numa colônia em Macaé de Cima, e que essa planta estava extinta lá porque houve um trabalho de uma pessoa que foi lá e que coletou grande quantidade dessas plantas e que levou quase à extinção. E agora a gente descobriu uma nova colônia que nós mantemos em segredo para evitar que tal fato venha ocorrer novamente. Agora, Gastim, as pessoas que curtem assim fazer subida em montanhas, em Friburgo, né? Ou então aqui nos municípios do entorno, no caso nós estamos aqui em Sumidouro, que tipo de observação, que tipo de prática você recomenda? Porque não é só a beleza das montanhas, mas também aquilo que você vai encontrando pelo caminho. O que você assim recomenda a nível assim, de observação? Eu e o Rodrigo temos feito até umas palestras com relação a isso, né? Que é justamente a pessoa atentar aos pequenos detalhes que estão à beira das trilhas. Porque a maioria das pessoas, quando vão a fazer uma trilha, e ainda mais nós que estamos numa região montanhosa, então as pessoas atentam muito para chegar ao cume. E muitas das vezes, nesse trajeto de onde ele partiu até o cume, ele tem uma série de fatores, uma série de vidas que está sendo deixada de lado, né? E que engrandeceriam demais essa trilha dele se ele tivesse tomando consciência disso que é uma joaninha, é um cogumelo, é uma libélula, é uma plantinha que está à margem da trilha, que ele passa sem sequer parar e olhar. Então, quando nós paramos e fotografamos essas plantas e colocamos no Face, ele fala assim, ué, mas aquilo estava na beirinha da trilha e eu não vi. Aí ele começa a perceber que esse prazer que ele tem do cume pode ser estendido desde o início da trilha. E outra, muitas das vezes ele até pisa em alguma dessas plantas que são verdadeiras joias da nossa flora e que estão ali e que ele sequer tinha consciência dela. O biólogo Rodrigo Freitas igualmente faz pesquisas sobre a flora da Mata Atlântica. Rodrigo, nós estamos aqui, é assim a natureza, né? Hoje a gente pegou um dia de chuva aqui abaixo da cascata aqui do Condidê, mas mesmo assim é tudo muito bonito, né? Sim, Me fala sim. um pouquinho do seu trabalho de pesquisa que você faz junto à Mata Atlântica. Eu desde 2014, na verdade em 2014 eu iniciei um trabalho
de inventário das plantas que a gente tem na nossa região. Comecei com todas as plantas, mas como são muitas, né, eu me limitei às plantas acima de 1.700 metros de altitude. Então hoje em dia eu pesquiso, procuro descobrir quais plantas a gente tem acima de 1.700 metros e estou fazendo esse inventário, né? Muitas delas ficam no Parque Estadual dos Três Picos, onde eu vou notificando o parque das plantas que são mais raras, das plantas que estão correndo risco de extinção, para que junto com o parque a gente consiga criar alguma ação para a preservação dessas espécies. Agora, Rodrigo, é um trabalho voluntário, né? Voluntário, completamente voluntário. Você, nesse caso, você faz essa catalogação, você divulga isso, ajuda, né, ao parque, Sim, isso aí. E também parece que muitos pesquisadores do Brasil inteiro, né, ficam atentos ao que você e o Gastim publicam. E, inclusive, vocês auxiliam em muitas teses de mestrado e doutorado, né? Sim, ano passado eu auxiliei 2 mestrandos de São Paulo. E eu e Gastim tivemos a felicidade de receber uma das maiores autoridades mundiais, um suíço e um paulista também, né, como o Gastim já comentou, na família das Gesneriáceas, e descobrimos inclusive a ocorrência de uma planta que só tinha ocorrência para a Serra dos Órgãos aqui em Friburgo, no site dos Três Picos. E dentro do seu trabalho, o que mais te surpreendeu até hoje, né? Em termos de descoberta, de flores ou plantas raras? O que você achou de mais fascinante até hoje nesse seu trabalho de pesquisa? Assim, uma coisa o que eu me surpreendi muito é que quando a gente começa a ver, a gente começa a descobrir, a ver coisas que estão pertinho da gente e a gente não nota, né? Como o Gastim disse, hoje em dia a maioria das pessoas que sobem montanhas, elas sobem para fazer o selfie lá em cima no cume. Mas toda a beleza da trilha, né, que eu costumo chamar até de interpretação ambiental, que é a gente perceber, né, toda a vida que há ao longo da trilha até o cume, as pessoas não percebem. Então quando a gente começa a estudar, quando eu comecei a estudar mais aprofundadamente as plantas, eu comecei a perceber quanto que a gente é rico, né, em biodiversidade, e eu não percebia isso. O que você pode falar com relação à Mata Atlântica, aqui na nossa região? O que a gente ainda tem de preservado em relação à Mata Atlântica? A gente ainda tem aqui no estado do Rio, a gente tem uma Mata Atlântica muito preservada, principalmente na região de montanha. Por ser de difícil acesso, né, a gente não conseguir plantar, a gente não conseguir construir, então essas matas se preservaram. E a gente tem, assim, hoje a gente guarda, em Friburgo, a gente tem cerca de 75% das plantas endêmicas, né, só na cidade de Friburgo. Né, por um lado ruim é que 70% dessas plantas hoje já estão em risco de extinção. Por só ocorrer em Friburgo e por conta do desmatamento também. Próxima à cascata do Condé, avistamos esses morros totalmente desmatados. Praticamente toda a paisagem da região serrana se encontra dessa forma em virtude do plantio do café no século XIX. O cultivo do café foi sendo substituído pela pecuária leiteira, como vemos nessas imagens. Resquícios dessas fazendas de café podem ser localizados, como vemos essa antiga roda de moinho d'água.
cascata do Condidê encontra-se em uma propriedade privada. Pode-se entrar apenas para apreciá-la, sendo proibido fazer refeições em seu entorno ou mesmo fazer acampamento.